E aí, essa galera? Tudo show de? Gutienzo aqui na área. Acabei de voltar da oitava feira de livro da Unesp. Essa edição que foi uma edição especial, porque a Unesp estava comemorando 50 anos. Então ela foi até num lugar diferente, foi na Memorial da América Latina, um espaço maior. Ficou até melhor assim de andar, né? Na feira, porque da outra vez que eu fui, eu lembro de ser uns corredores um pouco mais estreitos. Então, dessa vez, pô, tinha espaço. E normalmente a galera vai, né, com mala, com carrinho, com não sei o quê. Então, é interessante que tenha muito mais espaço, né? Então, ficou bem bacana lá o lugar. Encheu de gente. Eu abri os portões às 9 da manhã. Eu cheguei às 10. Às 10 já tava assim, socado de gente, apinhado. Vocês estão vendo aí na imagem. Muita gente mesmo. É um evento assim que é certeza em São Paulo, numa quarta-feira de manhã, que vai lotar. Então, às vezes, você tem que ser muito estratégico na hora do que você vai fazer, do que você vai pegar. Você tem que chegar lá com a listinha do que você quer, porque se você ficar dando mole, perdendo tempo, olhando stand a stand, meu irmão, quando você chegar em umas coisas interessantes, já vão ter vazado. Então, eu fui lá com. Eu tinha uma, três missões importantes, que era ir na Devir, na Taverna do Rei e na Cast Comics. Porque são três editoras que o ticket médio dela, né, que o valor médio dos quadrinhos é bem elevado, e são raras de ter promoção na Avas ou qualquer outra plataforma de venda, né? Até a própria editora deles, assim, no site deles, não se tem muita promoção, né? O máximo que você vê às vezes é 20%. E lembrando, a feira da Unesp, assim como a feira da USP, da USP Leste, o mínimo desconto é 50%. São raras as exceções que tem 60, 70, mas a maioria é tudo 50, né? Então, pô, é uma oportunidade assim única. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chegar na Devir, foi a primeira, porque eu sei que a Devir leva pouca coisa e a feira da Unesp é a única que a Devir participa. Ela não participa nem da USP, nem da USP Leste, é só da Unesp. Então é bem concorrida e eles não levam tanto material assim. E eu queria mais sagas. E eu sei que a galera se estapeia e os volumes se esgotam rápido, né? Então eu cheguei com 1 hora de feira já começando e não consegui pegar tudo. Eu peguei o Saga 8, aí não tinha o 9, já estava esgotado. Peguei o 10, peguei o 11 e já não tinha mais o 12. Então você vê, né? Com 1 hora de feira, o 9 e o 12 já tinha acabado. Aí peguei uns mangazinhos também do Taniguchi, que é o Zu no Inverno, que eu sempre me confundo e às vezes falo Zu no Inferno, porque eu não faço a mínima ideia, mas é no inverno. E o Gourmet Solitário. Esses dois do Taniguchi que eu queria. Que é uma pegada mais assim, contemplativa, né, do Taniguchi. E aí peguei outros também que é o Showa, que são esses mangás assim maiores que contam sobre a história do Japão nos seus períodos de guerra, né? Então esse primeiro volume é de 1926 a 1939 e esse 1939 a 1944. Então vão ser quatro no total. A Devir vai lançar o 3 esse ano. Eu não sei se lança o 4 esse ano ou só o ano que vem. Então foi isso que eu peguei da Devir. Saindo da Devir, eu fui para a Taverna do Rei. E foi lá que eu encontrei a Letícia lendo. Olha só que bacana. A Letícia, que agora, há alguns meses, que ela tá trabalhando na editora da Taverna do Rei. Então foi muito legal encontrá-la. Letícia, um abraço. Foi muito bom poder te conhecer pessoalmente, né? A gente já tinha trocado figurinha, ideia, assim, nos grupos de quadrinhos, né? Na Gibisfera e tal. Mas conhecer pessoalmente é outra coisa, né? E bacana que teve numa feira da Unesp do ano passado ou do ano retrasado, eu já não lembro, que eu conheci o Pedro do Estante Narrada ao vivo e a cores também, foi a primeira vez. E agora eu conheci a Letícia, né? Então, mantendo a tradição aí de a cada feira da Unesp conhecer uma figurinha nova dessa gibisfera. E aí eu fui lá na Taverna do Rei e tinha um que eu queria muito já há um tempo, que era o Roca Rei. Esse daqui. Só que também é outros, catatal, um valor
mais de R$ 200. E aí era a oportunidade de pegar esse daqui. Isso aqui falam muito bem. Um western diferente. Peguei esse. E uns outros que eu tinha interesse, que era do Patrick Prugner, sei lá, porque é francês, né? Que é o Pocahontas e o Iroqueses, que também são westerns, já numa outra pegada. E aí esse cara também tinha um outro, que a Taverna lançou antes, que era esse aqui, Pubots, acho que é assim que pronuncia, Pubots, que não é um western, né? É urbano, né? Trata-se de algumas crianças. A Letícia falou bem desse, então peguei também para ter tudo desse cara, o Patrick Prun. E tinha esse daqui também que eu tinha mapeado que eu queria, que o Wesley uma vez fez a resenha dele na Gibesfera e eu achei bastante interessante. Então, essas foram minhas comprinhas da taverna. E aí, saindo de lá, eu fui para a AQS. A AQS, elas estavam num stand grandão, lá no fundo, assim, ocupava uma parede inteira, porque eram várias editoras juntas, né? A mesma galera tava cuidando de várias editoras. Então tinha Cass Comics, tinha Poptopia, Comic Zone, Pipoca e Nanquim, HQueria, né? Inclusive uma das pessoas que comanda isso tudo é o Thiago lá, companheiro dos membros do Fora do Plástico. Então um abraço, Thiagão. Eu falei, tentei trocar ideia com ele lá, mas ele tava super atarefado, coitado. Porra, tava a bancada dele estavam cheias, assim. A galera pegando um monte, né? Também muitas editoras juntas, né? Então, eu peguei também algumas coisas da Poptopia. Então, tô com o catálogo completo da Poptopia. Peguei o Gone e o Kuno. Abraço aí pro Daniel. E bora Bahia. Né? Daniel aí, baiano. Vamos que vamos. Da Comic Zone, eu peguei o Baby 2 e o Baby 3. Que no final o Baby 3 vem até com essa luva aqui para deixar bonitinho. Não chega a ter um box, mas é uma luva bacanuda. Eu queria o Sibylline da Comic Zone, mas não tinha lá, porque eu acho que é muito recente, né? Do Pipoca e Nanquim também eu queria alguns mais recentes, como o Tartaruga Preto, Branco e Verde, não tinha. O do Joseph Mengele também não tinha. Tinha um outro do Pipoca que eu também queria e não tinha. Mas aí eu peguei esse Eric aqui do Druillet, que da biblioteca Michael Movick, né? Eu não tenho aquele primeiro Eric que eles lançaram, mas eles disseram que vão reimprimir. Aqui, as casts, né? Então o cast eu peguei esse Western, que é do Rosinski e do Warhammer, né? Mesma dupla criativa de Torgal. Já vi muita gente falar bem disso aqui. E essa dupla no Torgal eles são incríveis, né? Esse Bitelo aqui do Jodorowsky, que eu já estava interessado há um tempo também, só que é outro caro que nunca barateia. Do Balser Primeiras Histórias. Tô empolgado para ler isso aqui. Outro western de qualidade. Você tá vendo aqui que tem western a dar com pau, né? Fartura. O Mestre das Armas, que é do Javier Dorisson, que fez Undertaker, né? Do Pipoca. Acho que foi. Então, peguei mais pelo nome do Dorisson. E eu vi uma resenha já disso do Pedro, do Estante Narrada, que falou bem. E esse daqui era um dos que eu mais queria da QS, que é o Friday, que é do Brubaker. Nunca li Brubaker, mas esse daqui me interessou muito a temática. É outro que é um catatal e caro, então a oportunidade era agora, né? Então, Friday. Na última, a do ano passado que eu fui, eles tinham acabado de lançar Friday, então Friday não estava na feira. Então eu tive que esperar um ano. E esse daqui que não estava no meu radar, que é o Sajin Yojimbo, peguei o 1 e o 2, da Hyperion Comics. Eu já tinha cogitado pegar isso aqui na época que a Hyperion fez a rodada de lives do Fora do Plástico. Só que eu não peguei porque, vamos lá, eu acho muito interessante a temática. A gente vai falar aqui da história do Japão, feudal, samurais, espadachins, luta. É tudo que eu gosto, assim, né? Só que ao mesmo tempo a caracterização é bem cartunesca e com seres antropomorfizados, né? Então, o principal é esse coelhinho, e aí você vai ver aqui na luta ele enfrenta rinocerontes, touros,
sei lá, guaxinins, que mais tem aqui? Crocodilos. Tem esse cara aqui que é um leão, parece ser um monge. Então, esse estilo assim meio cartunesco me deixou um pouco com o pé atrás. Mas a temática de samurai de Japão feudal, porra, muito me interessa. Então, eu resolvi dar uma chance. Saindo de lá, eu fui na Mitos. Na Mitos eu queria pegar algumas coisas daquela edição Gold Edition deles. Que eu queria pegar o Crônicas de Excalibur 2, queria pegar alguns hackings do final, tipo 4, 5 e 6, o Rock Moon 2, só que esses volumes não estavam lá. O Igor falou que só estava na loja, que eu acho que tem poucos volumes, então eles não levaram para feira. E aí eu aproveitei para pegar uns do Minhola Verso, né? Influenciado pelo Batatinha Comics. Então eu peguei o Caçador de Bruxa Omnibus volume 1, vão ser 2, né? E Lagosta Johnson volume 1, também vão ser 2. Então Minhola Verso aí crescendo. Passei na Conrad também, que eu queria pegar esse aqui, Duas Moças Nuas, que parece ser bem interessante, ganhou Anguleme, o último Anguleme que teve, né, que esse ano não teve, e ele mostra a história toda na base de uma perspectiva de um quadro, fez resenha disso na Gibisfera, eu fiquei bastante interessado de como é conduzido, acho que foi o Felipe que fez, não lembro, mas eu achei bastante interessante isso daqui. E aí, trocando ideia lá com o vendedor, ele me convenceu a também levar Tangências, do Michelangelo Prado, que ele diz que é muito bom, que é o Michelangelo Prado que ele mais gosta, e que está esgotadíssimo na editora. Esse aqui era o último dos últimos lá da feira. Então, peguei, é fininho, o preço estava bom, peguei esse aqui da Conrad. Dei uma passada na HarperCollins para pegar o Hobbit em quadrinhos. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, então eu já queria isso aqui desde que anunciaram na rodada de lives do ano passado. Só que também era outro assim que não barateia nunca. Então foi a oportunidade. E aí depois eu fui atrás de uns mangazinhos, né, que eu gosto. Passei na JBC e na JBC não tinha muita coisa do que eu queria, porque eu acabo estando bastante. Estou em dia com várias coleções da JBC, então as coisas mais recentes, como esse novo mangá deles de luta, de caras históricos e não sei o que, tá? Que alguma coisa, não tinha lá. Os volumes mais recentes de várias coleções que eu queria, tipo Final Fantasy Lost Strange, não tinha. Fênix só tinha os primeiros volumes, eu queria os volumes do final. O The Fable, eu peguei o volume 6, aí eu queria o 7 e 8, não tinha. Que mais? As reimpressões que estão saindo de Fire Punch e Blame também não tinha nenhum volume lá. Aí eu acabei pegando pouca coisa, eu peguei esse Fable e peguei Astro Boy 1 e 2, que eu ainda não tinha nenhum Astro Boy. Então agora esse clássico do Tezuka está entre nós na coleção. Ah, e lá na Taverna do Rei também eles estavam vendendo coisas da MPEG. Então da MPEG eu peguei o Back 3, que eu tô curtindo, vou lançar uma resenha de Back recente. E mais um mangazinho de esporte que eu adoro, né? Então tinha esse aqui que é o novo, que é o Digit. Esse aqui é um seinen de esporte, de vôlei. Eu achei bastante ousado da MPEG trazer isso, porque tá assim, recente no Japão. No Japão só saiu 3 volumes. E a MPEG já trouxe. Então a publicação aqui vai ser bastante assim, demorada, né? Porque tem que esperar sair lá os volumes individuais, depois encadenar num tanco para trazer para cá. Então ousado, né, trazer com tanta proximidade do Japão. Mas é esporte, eu adoro o Haikyuu, que é de vôlei, por exemplo. Então Dig tem cara de me agradar muito. E peguei esse aqui, que é um seinen da MPEG também, mais recente, que é Confissão, que é 2 caras ficam presos numa montanha no meio de uma nevasca que eles estão escalando. E aí vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E é só isso que eu sei que vai dar ruim. Me parece bastante interessante. Falei de tudo? Ah, peguei um livro de letras também. Brandon Sanderson, meu primeiro Brandon Sanderson. Esse aqui que é da saga mais aclamada dele, né? Que é os Relatos da
Terra das Tempestades. Eles têm o Mistborn, tem os outros. Mas eu resolvi pegar esse primeiro. Olha o tamanho do tolete. Porra, tijolo, meu irmão. E custa 200 conto, né? Tava lá saindo por 100, né? 50%. Então, vou dar uma chance o mais novo, queridinho, que não é tão novo assim, né? Queridinho da fantasia, né? Já que o Martin, aquele maldito, não escreve mais. O Brandon Sanderson papou essa lacuna aí das fantasias da atualidade, né? Então é isso, galera. Foram 34 quadrinhos e um livro de letras para deixar o Pela Capa feliz. Peguei um livrinho de letras. É isso. Abraço!